Capítulo 13, Virgínia Miguel, Deus abençoe você poderosamente. Vamos lá, posso ler o texto? Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus? 13, verso 1, tá? Romanos 13, verso 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém? Feche os olhinhos aí que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença. Dá para nós, Senhor, o discernimento e o entendimento da Tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Papai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor hoje abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e o nosso entendimento para que a gente compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Oi, Rogéria Tancredo, Deus abençoe você, que bom. Gente, a Bíblia fala sobre as autoridades constituídas por Deus e diz que todas as autoridades são constituídas por Deus. E a gente precisa entender o que significa essa palavra. A Bíblia diz que Deus não escolhe ninguém, mas as constitui. Entendeu? Pastor, tem algum texto na Bíblia que poderia traduzir isso bem? Sim. A Bíblia diz que Deus queria trazer como rei sobre Israel, tá? É só fazer uma oração. Quando você vai entregar o jejum, você vai em um quarto, dobra o joelho e entrega o jejum. Obrigado, Mara Petit. Deus abençoe. Deus queria colocar como rei sobre o povo Samuel. Samuel era o escolhido de Deus. Veja, tem muita gente que faz confusão sobre isso. Mas o povo quis Saul. O povo quis Saul, o povo não quis Samuel. Entendeu? Então Deus permitiu que o povo tivesse o Saul. Então cada povo tem o Saul que merece. Quando você ontem ficou chateado porque aqueles deputados federais lá no Congresso, né, votaram a favor daquela lei, né, a gente não sabe em função do que, mas eles votaram a favor daquele negócio. Você ficou chateado, você ficou bravo, mas quem votou neles foi você. Né, Marcos? Quem votou nele foi você, fui eu, nós votamos nos deputados federais. E eles foram lá e fizeram o que eles acharam. Então a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa. Nós votamos neles. Diferente de outra situação, quando não é você que vota. Daí é diferente, Lucas, bom dia, obrigado. Daí é outra conversa. Valéria, bom dia. É outra conversa. E não foi uma autoridade instituída por Deus. Entendeu? Nisso, eu tô comendo abóbora numa boa aí, tô show de bola. Né? Show de bola. Entendeu? Então, teoricamente, né, quando você tem uma instituição, eu vou medir as minhas palavras aqui, quero que você entenda. Uma instituição honesta e um jogo limpo, vamos colocar assim, irmão, em um jogo limpo, né? Quando a gente tem uma instituição honesta e a gente tem um jogo limpo, todas aquelas autoridades escolhidas naquilo, elas provêm de Deus. Deus deu autoridade para eles.
Entendeu? Deus deu autoridade para eles, né? Então, agora tem algumas pessoas que não foi a gente que escolheu, foi outras pessoas. Então, estas não estão inseridas nessa palavra. Entendeu? Agora, isso aqui se aplica à autoridade da igreja, Valone. Isso aí você tem razão. Entendeu? Então, as autoridades da igreja são instituídas por Deus. E elas devem ser respeitadas. Entendeu? Então, o verso 1 diz assim, ó, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, ou autoridades que há foram ordenadas por Deus. As autoridades que há foram autorizadas por Deus. Então, quando você está numa igreja e tem ali um pastor, aquele cara que está ali, ele é uma autoridade da parte de Deus. Bom dia, Lilian. Entendeu? Bom dia, Maria Rosa. Deus te abençoe. É uma autoridade determinada por Deus. Por isso, você nunca deve se levantar contra o seu pastor, por mais que ele seja ruim. Oi, Ivo. Deus abençoe, meu queridão. Deus abençoe você. Entendeu? Eu tenho dito isso aqui para você. Se você congrega numa igreja, né? Oi, do Carmo. Deus abençoe. Do Carmo está falando que o Rio de Janeiro está pegando fogo, que já começou a pegar fogo, né? Você está vendo aí, né? Talvez a televisão não esteja mostrando para vocês, mas a internet está mostrando. Ontem pegou fogo o Rio de Janeiro aí, primeira guerra, já começou a guerra lá, né? Vocês já sabem, né? Então, gente, já apareceu um monte de gente emocionada deitada na rua, né? Entendeu? Um monte de gente que caiu de emoção lá, tá deitado na rua, já tá aparecendo vários. Entendeu? E se você vai numa igreja, congrega numa igreja, e aquele pastor faz coisas erradas, você não concorda, você não pode discutir com ele. Você tem que sair. Eu sempre falo aqui, Michele Santana, bom dia. Né? Eu sempre falo para vocês assim, que você não é uma árvore. Né? Você não é uma árvore. Então você tem perninhas, você tem pezinhos. Entendeu? A irmã está dizendo, pastor, eu falei com o meu deputado e a assessoria veio com 1000 explicações. Eu já disse para você, agora vai de você votar no cara de novo ou não, né? Tem muito deputado dando migué aí, né? Irmão Carlos Coplin. Olha a pergunta do irmão, ela é pertinente. E se o pastor te deve? Deve por quê, Carlos? Porque você emprestou? Então eu vou dizer uma coisa para você sobre emprestar dinheiro, presta atenção, está no livro de Provérbios, eu acho. Eu não me lembro, mas acho que é Provérbios, mas eu não tenho certeza. Deve estar escrito isso, mas aí tá. Diz que você não deve ser fiador de ninguém. Presta atenção, Vanusa. Bom dia. Você não deve ser fiador de ninguém, a não ser, Tânia Nonói, que você possa pagar a dívida. Entendeu? Não seja fiador de ninguém. Provérbios, Silvio. Obrigado, meu querido. Não seja fiador de ninguém, a não ser que você possa pagar a dívida. Então você nunca deve emprestar alguma coisa para alguém se você não tiver condição de pagar. Isso é uma coisa que você tem que aprender, é o que a Bíblia diz. Então se alguém vem e pede para você o teu cartão de crédito emprestado, né, eu falo que eu não empresto isso para ninguém, meu cartão de crédito, nem para minha esposa eu não empresto, ela tem o dela, ela que se vire. Né? Eu não empresto, nem para Manuel, não empresto. Manuel tem o dela, cada um tem o seu. Né? Porque cada um tem o seu limite de gasto e de consumo. Ah, pastor, o senhor pode emprestar o cartão? Não. Ora, Mirelle, eu acho que a Bíblia diz que você usura
É quando você cobra juros excessivos, é pecado. É pecado. Com juros excessivos, explorar as pessoas é pecado. Mas a Bíblia fala de banco, né? Já naquele tempo, em que os banqueiros emprestavam dinheiro a juros. Entendeu? Então, eu acho que não. Tá? Eu acho que não. Então, quando você, Elmir, vai emprestar alguma coisa para alguém, você tem que ter a consciência que aquela pessoa pode não pagar. Pode não pagar. Eu acho que é 6, Roberto. O irmão colocou, eu não sei, mas eu acho que o irmão falou aqui que é 6, mas eu não me lembro. Então você não tem que discutir. Você está lá na igreja, o cara começou. Oi, Glaucio, bom dia, minha querida. Deus abençoe você. Igor, Deus te abençoe. O cara começou a te embaçar, começou a te embarrear. Você está vendo que está fora da direção de Deus, sai fora. Fala, pastor, me abençoe, eu vou caminhar aí. Ah, mas você vai ser amaldiçoado se você sair. Não vai não, isso é mentira, irmão. Isso é papo furado. Joaquina, Provérbios 6:1. Pois é. Tem que cuidar muito com esse negócio de viagem para Israel, de viagem que os pastores ficam anunciando. Normalmente eles estão ganhando dinheiro de você para vender a passagem para você, né? Entendeu, Omir? Deus te abençoe. Quando vem essas conversas na igreja de viagem para Israel, de excursão para Israel e tal, para a Terra Santa, tem um monte de igreja que faz isso, né? Quem está ganhando dinheiro é o pastor, porque ele ganha e ganha bastante em cima de você. Quando eu viajei agora, eu fui lá no Monte Sinai, e eu vi quanto eu gastei, não foi pouco, gastou bastante. Mas a gente gastou em média 10 mil a menos do que custava uma excursão pelas igrejas. Eu acho que a gente economizou mais de 10 mil por pessoa. Eu e o Thiago indo juntos, a gente gastou quase 20 mil a menos do que custaria se a gente fosse numa excursão de igreja. Então esses 20 mil a mais é o lucro dos caras que estão ganhando em cima de você. Entendeu? Depende, Dayana. Depende. Porque o segundo casamento, de repente o marido foi traído. Então ele... Pastor eu estou falando, né? Não estou falando de membro, estou falando pastor. Então de repente ele foi traído, a mulher abandonou e o cara casou de novo. É lícito. É lícito. Segundo a Bíblia, é lícito. Entendeu? Então, depende da situação. A gente não pode julgar... não tem uma regra, né? Entendeu? Então a gente precisa avaliar caso a caso. Entendeu? Esse negócio de segundo casamento, eu já ensinei vocês aqui, né? Que se o cara teve um problema lá na frente, pediu perdão, Deus perdoou ele vai casar de novo na bênção e tá tudo certo. Entendeu, Cristiane Lopes? Eu tô acompanhando as notícias aí, Cris. Eu tenho gente lá dentro da Penha que tá me mandando mensagem. Tô acompanhando, tá? Nelly Simão, Deus te abençoe, obrigado. Entendeu, irmão? Ó, Joelma, que legal, você foi curado. Muito legal. Tá? Então, a gente precisa ter o discernimento. E cada situação é uma situação. Então, quando você for fazer alguma coisa, eu acho que primeiro já está errado, a igreja está vendendo pacote turístico. Já está errado. Qualquer coisa. Sueli, obrigado. São seus olhos. A irmã Sueli falou que eu tô mais magra. Eu falei, são seus olhos. Não, mas eu tô mesmo, que eu fui colocar minha calça ontem, ela ficou grande. Eu mandei ajustar esses dias e ela ficou grande. Mas tá bom também, né? Jesus é bom. Ok? Então cuidado para você não ser enganado. Aqui na minha cidade, há muitos anos atrás, teve um negócio de um pastor que começou a pedir dinheiro emprestado dos irmãos. Ele pedia cheque pré-datado, não pagava. E quando chegava na época de vencer, ele dizia assim, não, irmão, isso aí você paga e fica de oferta para a igreja. Né? Obrigado, Fernando. Então, existem coisas aí, né, que... Agora, eu já disse para você, quem sustenta o lobo é a ovelha. Carla Maria, se o cara não te abençoar, você faz a tua parte. Edemildes, obrigado, Deus te abençoe.
Se o cara não te abençoar, você faz a tua parte. Entendeu? Faz a tua parte. Você vai lá, pede a benção. Pastor, me abençoa. Não, eu não vou te abençoar. Tá bom. Problema dele e de Deus. Entendeu? Aí quando você for... A cantina, irmão, ela não existe na igreja, né? A cantina existe se for de graça. Na nossa igreja tem cantina, por exemplo. Só que na nossa cantina tem café, que é de graça para todo mundo. Tem bolacha salgada, bolacha doce. Não tem muita coisa porque, né? A gente não vai lá para jantar, né? Oi, Eric. Valeu, parceiro. Entendeu? Então, todo mundo que quiser que está na igreja ir lá tomar um café e comer uma bolacha, pode. E é de graça. Então, tem cantina. Na igreja pode ter. O que não pode ter é um centro de comércio. Não tá não, Daniela. Não tá. Não tá chovendo, né, filha? Tá céu azul, né? Tá um solaço aqui. Rosa Maria, Deus te abençoe. Tá um solaço, diz a Manu. Entendeu? Tá tudo bem, Joana, não tem problema. Tá na bênção aí. Ô, Denão, e aí, vaso? Pai, tô com saudade de tu, cara. O Coxinha, você tá. Só porque o teu time tá na segunda, agora você não parece mais? Aparece, um beijo na mama, tá? Deus abençoe vocês. Que bom ver você aqui, cara. Você mora no meu coração 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então você não pode ficar na igreja aloprando. Franciose, Deus abençoe. Meu querido, salve o Corinthians. Você não pode resistir à autoridade, porque você está resistindo à autoridade de Deus. Terezinha, Deus te abençoe. Patrícia, Deus abençoe você. Se você resiste ao teu pastor, você resiste à autoridade de Deus. Se você vem no estacionamento e o diácono da igreja fala, irmão, estaciona o carro aqui. Você fala, não vou estacionar. Você está resistindo à autoridade de Deus, você está pecando. Entendeu? Você não pode resistir à autoridade. Você não deve, né? Você pode, mas você não deve. Porque você pode trazer sobre si condenação. Entendeu? Quando você vir na nossa igreja, se você quiser, tem cantina, tem café. Aliás, hoje o Thiago não está aqui, a Manu, mas normalmente é o Thiago que faz o café, porque ele é o que chega primeiro. E o Thiago já põe o café na cafeteira, né? Todo mundo toma café, tranquilo. Aguinha gelada na geladeira. Às vezes os irmãos fazem um suquinho, mas é para todo mundo de graça. Irmã Bela Flor, o que eu acho de fazer terapia? Eu acho que tem muita gente que precisa fazer terapia. Vocês têm que entender que o psicólogo e o psiquiatra, eles são médicos. Entendeu? Eles são médicos e muita gente precisa de tratamento. Tem algumas pessoas, oi Ellen, obrigado, Deus abençoe. Logo a gente se vê em Londrina aí, né? Deus abençoe, muito obrigado. E precisam ir para um psicólogo, precisam ir para um psiquiatra, só tem que consultar um psiquiatra bom, um psicólogo bom, né? Tem muitos que são cristãos, que são bons profissionais, que vão ajudar as pessoas. Então tem muita gente que precisa, não é só oração que vai resolver você, entendeu? Tem gente que precisa ser tratado, entendeu? Tem gente que precisa ser tratado com psiquiatra, tem que tomar remédio, precisa. Entendeu, irmã? Precisa. Eu acho, né? Eu acho que quem precisa deve ir, sim. A Manuela teve uma época que ela foi numa psicóloga, né? Ela não. A Manu foi numa psicóloga, oi Marco Antônio, Deus abençoe. Ela não estava bem. Eu falei para ela, falei, filha, vai no psicólogo, você precisa de um psicólogo, porque é uma pessoa diferente para você conversar. Uma pessoa que não está a par da tua vida. Entendeu? E ele vai lá e ele vai tratar você. O psicólogo é um médico, é um profissional. Entendeu? Ah, Lúcia, o que você quer que eu fale, né, irmã? As pessoas usam a Bíblia para fazer o que eles querem, né? Não tem muito o que a gente falar, né? Entendeu? E eu acho que a terapia, né, Deb, eu também concordo isso. Por exemplo, você pode falar para mim sobre os florais, por exemplo. Ah, pastor, eu posso fazer... Cara, tem uns florais que são excelentes. A psicóloga da Manuela receitou uns florais para ela. E ela usou, e até ela fala, pai, você quer experimentar? Nossa, que coisa boa, comecei a tomar isso, me fez um bem tremendo. Então, se você tiver um profissional
de qualidade, uma pessoa vai te ajudar muito. Então não fique achando que isso aí é coisa do diabo. Não, não, não. Não, não. Tem muita gente, né, que precisa e que é muito bom. Eu às vezes recomendo, falo, irmão, olha, procura um psicólogo. Né? Tem uns que é louco, daí tem que ir para o psiquiatra. Eu até brinquei, tem a esposa do nosso saudoso pastor Gabriel, né, que está com Jesus já, a pastora Denise. Ela está estudando psicologia, está se formando, né? Eles são muito amigos nossos, ela, os seus filhos, né? Eu até fui dar um cheirinho neles essa semana. E eu brinco sempre, falo, bispo, você tem que se formar logo, quando nós precisar, você dá umas receitas para nós tomar umas boletas. Ela falou, não, eu sou psicóloga, eu não dou receita, só psiquiatra. Mas é brincadeira, né? Você já sabe. Então, a gente às vezes precisa sim, tá? Então, quando você não estiver bem, né? Nem sempre o pastor vai conseguir resolver o teu problema. Às vezes, você pode precisar de um profissional. Entendeu? 23. Por que os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más? Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor dela. A gente não pode atrelar a situação política em que a gente vive com relação à palavra de Deus nem sempre. Tá? Por quê? Porque se você vai ser julgado por um magistrado e o magistrado julga segundo a lei, você só vai ser punido se você transgredir a lei. Quando a gente vive num estado de exceção onde os magistrados não julgam segundo a lei, e a gente tem visto isso na Nicarágua, em Cuba, em muitos lugares, né? Então, eles não, na Venezuela, então lá os juízes não se utilizam da Constituição e da lei para julgar as pessoas. Então, isso aí não está dentro da Bíblia, isso é uma coisa fora. A gente está falando de países onde os juízes se utilizam da lei e da Constituição para julgar as pessoas, você tem que entender isso também. Ok? A Bíblia está falando de um estado normal, né? Não está falando de um estado de exceção, tá? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Então, quando a gente está sendo julgado por um magistrado que anda segundo a lei, né? Oi, Alves, Deus abençoe você. Que legal. Que bom que você está aqui, Alves. Um beijo hétero para você, meu irmão querido. E então você só vai ser condenado se você está vivendo fora da lei. Entendeu? Só vai ser condenado se você estiver vivendo fora da lei. Então, quem é que tem que temer o juiz? Quem vive fora da lei. Se você vive dentro da lei, você não tem que temer o juiz. Quem é que tem que temer o policial rodoviário federal com o radar na estrada? Quem está acima da velocidade. Obrigado, Éder. Quem está acima da velocidade. Quem está abaixo da velocidade não precisa. Erika, bom dia, obrigado. Não precisa, porque você está dentro do... Ontem a gente estava vindo de viagem, né? A gente estava vindo do culto ontem. São quase 2h30 para voltar, que daí não tem trânsito, né? A gente volta mais rapidinho. O Heiser veio dirigindo ontem, quando a gente estava passando por Camboriú, que a gente vem com o aplicativo ligado para ver onde tem os radares, né? Que à noite você não consegue enxergar. Falei para ele, ó, daqui lá você sabe que tem tantos radar, a velocidade é 100 por hora, então vai a 100 por hora? Você precisa saber que é possível trabalhar onde você quer. Por isso existe a lei, e você não pode alegar que você não tem conhecimento da lei. Assim como é a palavra de Deus, você não pode alegar que você não tem conhecimento da palavra de Deus. Entendeu? Você tem que conhecer. A Bíblia diz em Oséias 4, ela diz assim, acho que é 4 e 6, né? Não me lembro bem, mas acho que é. Ela diz assim, pecas por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Pecas não, desculpa, diz assim, morres por não conhecer as Escrituras, ou padece, né? Padecer é morrer, né? Padece por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Mateus, acho que é 22 ou 23, não sei, Jesus fala, pecas por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, não conhecer a Bíblia é pecado. E você peca porque não conhece. Então, você tem que conhecer. Oi, Sandroca, bom dia. Carol, bom dia. Luciana, bom dia. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, se você se levantar contra a sua autoridade, Amanda Dias, bom dia, queridona. Se levantar, Renata Heinrich, bom dia.
E você, aliás, eu ganhei uma cuca ontem lá, uma cuca, tá guardada ali para mim tomar café 6 horas. Ganhei uma cuca ontem, a cuca de uva, glória, tá guardadinha ali, eu nem abri ela para não ter vontade, né? Mas amanhã nós vamos... Oi, Nilza, bom dia, né? Vamos lá. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, eu acho que antes do final do ano, Karine, a gente já está vendo a possibilidade de Porto Alegre aí também antes do final do ano, tá? Então, irmã Tereza, Carol, cadê a vovó? A vovó da Carol, beijo, irmã Tereza, Deus abençoe você. Então, nós, por esta razão também, devemos pagar tributos, porque são ministros de Deus atendendo sempre a si mesmo. O meu contador essa semana, ele ficou enlouquecido, né? Porque eu falei para ele que tem que declarar no meu imposto de renda todos os meus rendas do YouTube, graças a Deus, Deus tem me abençoado. E ele falou, meu Deus, pastor, então tudo que eu recebo eu declaro imposto de renda. Eu faço isso, né? Eu faço isso porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer, pagar tributos, porque são ministros de Deus atendendo sempre a isso mesmo. E para você não deixar o rabo debaixo da porta, senão alguém passa e pisa em cima, principalmente eu, né, que sou tão visado, né? Então eu procuro fazer tudo certo na minha vida, pago todos os meus impostos, pago meu imposto de renda, tudo certinho, né? Declaro tudo certinho, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, entendeu? Para que eu não fique com o rabo embaixo, que o diabo não pise em cima, entendeu? Contar para o seu quanto que eu paguei, mas eu fico feliz porque eu estou pagando bastante, porque eu estou ganhando bastante também, então tá bom, né? Tá bom também. Então a gente deve sim pagar o imposto de renda, tá? Não sei, William, nos Estados Unidos eu não sei. Não sei, né? Vem do latim que fala dízima, que é 10. Então a própria palavra já diz isso, né? O teu dízimo é 10% daquilo que você ganha, tá? Então nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Maria Edilza, são os seus olhos, minha queridona. Entendeu? Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos, irmão. Tá ok? Precisamos viver aquilo que pregamos. Ó, tá bom, Maria? Deus abençoe, Barbosa. Portanto, 7, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Não fique devendo nada para ninguém. Entendeu? Ivanilde Rocha, Cláudia, Beda. Tá, ok? Sim, Inge Érica, sim, deve. Daquilo que você recebe, o bruto e o líquido é uma coisa relativa a isso. Aquilo que vem na sua mão, o que é justo, você devolve seu dízimo. Entendeu? Então, faz o que você deve fazer, para que depois você não seja cobrado. Você já pensou, eu sonego imposto, eu não pago isso, e a Bíblia diz que você deve pagar. E de repente você chega lá no céu e o Senhor vai falar assim, não, você é ladrão, nunca pagou nada, vai para o inferno. Como é que você vai fazer? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu estou aqui criando uma situação hipotética. Entendeu? O Gerson, a gente tem igreja em São João Batista aí. Estamos abrindo igreja em Camboriú, irmão. Aí do ladinho de Camboriú. Entendeu? Tá pertinho aí, faz um esforço. Né? Temos em Joinville, faz um esforço. Tá bom, irmão? Então não deva nada para ninguém. Seja honesto. Tenha um bom caráter.